Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira quer fazer uma declaração sobre uma matéria que nos parece verdadeiramente importante, que tem a ver com a aplicação de medidas do plano de austeridade que foi apresentado na República recentemente na Região Autónoma da Madeira, designadamente aquilo que tem a ver com os funcionários públicos. Para dizer basicamente o seguinte, existem duas questões que têm que ser tomadas em consideração quando se pensa na possibilidade de não aplicar as medidas do plano de austeridade na Região Autónoma da Madeira. Essas duas questões são, por um lado, questões de ordem constitucional ou de enquadramento legal, se preferirem, ou seja, saber se, do ponto de vista constitucional e legal, é possível ou não que a região, o Governo Regional, não aplique o plano de austeridade na Região Autónoma da Madeira. Ora, desse ponto de vista, a resposta é sim. É possível, do ponto de vista constitucional e legal, não aplicar ou introduzir medidas que minimizem essa aplicação. Isto significa que o Governo tem poderes para ou não aplicar em alguns casos ou criar outras medidas que contrabalancem essas medidas que são ou que podem ser obrigatoriamente aplicáveis. Por outro lado, há uma outra questão que tem que ser respondida. Do ponto de vista orçamental, há ou não folga orçamental para não aplicar essas mesmas medidas? E esta questão tem que ser discutida de forma clara. Nós hoje sabemos que as contas públicas da região estão numa catástrofe, estão absolutamente dilapidadas pelas opções completamente translocadas do PSD nos últimos anos do ponto de vista de investimento, mas nós sabemos que o PSD insiste na continuação destas opções e na continuação desta política. Portanto, a questão que se coloca é possível ou não fazer muitas das opções erradas que o Governo tem vindo a optar, como seja, por exemplo, a construção de um estádio, e em alternativa não aplicar medidas que penalizem a economia e que penalizam os madeirenses e em particular as famílias madeirenses. Esta é a questão que tem que ser respondida. Ora, o PS Madeira tem consciência de que, por um lado, a primeira questão está salvaguardada, há enquadramento constitucional para não aplicar e, por segundo lado, no segundo ponto, do ponto de vista orçamental, há folga, desde que hajam alterações das opções políticas que o PSD tem vindo a apresentar à população. Obviamente, se não fizer nada, não tem margem de manobra, mas é preciso que fique claro, custa muito menos não aplicar estas medidas do que fazer um estádio de futebol. Isso aí nós não temos dúvidas nenhumas. Ora, sobre a matéria em particular dos funcionários públicos, nós tomamos uma decisão, como é do vosso conhecimento, recente, de suspender a discussão de 2 diplomas que o Partido Socialista tinha na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que era a alteração da taxa plurianual do acréscimo de retribuição mínima e o aumento do subsídio de insularidade. Nós retiramos esses diplomas numa perspectiva de bom senso e de alertar o Governo Regional de que era preciso olhar para estas medidas no sentido de adaptá-las à realidade regional e encontrar aquilo que nós chamamos os estabilizadores sociais da função pública aqui na Região Autónoma da Madeira. Ou seja, estas medidas poderiam funcionar como estabilizadores sociais para resolver este problema da redução dos salários. Nós retiramos os documentos e ficamos à espera que o Governo Regional nos dissesse que perspectiva é que teria sobre esta matéria, o que é que queria fazer sobre as medidas de austeridade. Ora, nós já soubemos que o Sr. Secretário Regional das Finanças acha que a redução de salários só peca por tardia, portanto concorda, significa que aplicará exatamente como está. E portanto nós damos uma semana, o PSD entenda isto como um ultimato, uma semana para o PST dizer o que vai fazer em termos de funcionários públicos, tendo em conta estas medidas conhecidas de austeridade do Governo da República, porque se, obviamente, o PSD não só não responder no prazo desta semana, como não apresentar medidas que contrabalancem esta redução dos salários, o PS voltará a introduzir os 2 diplomas que falei há bocadinho, nomeadamente o diploma do aumento do subsídio de insularidade, no sentido de repor alguma justiça nesta matéria e de alguma forma, obrigar o Governo do PSD a decidir sobre esta questão e votar sobre esta questão em termos de subsídio de insularidade e de função pública. O que nós não admitimos é que o Governo se esconda, que o Governo se finja morto e que o Governo finja que não pode fazer nada nesta matéria. Nós temos uma autonomia, temos um Governo próprio e é possível atuar nesta matéria conforme eu referi no início da intervenção.